em abençoar a gente. O Senhor é contigo e te guarda. Boa noite, meus queridos, tudo bem? Que bom chegar até você nessa quarta-feira fria, dia 23 de setembro. Eu sei que o Espírito de Deus vai aquecer seu coração. Eu sei que o Espírito de Deus vai falar com você nesta noite, mesmo que seja através da internet. E graças a Deus, porque você tem internet. Você sabia que tem gente que não tem nem celular, e que tem gente que nem tem acesso às coisas que nós temos e ficou completamente isolado nessa época. Mas graças a Deus que nós aprendemos e estamos usando essa forma para chegar até você. E esta noite Deus vai te abençoar. Eu quero convidar você para orar. Vamos falar com Deus agora. Aquiete as coisas aí na sua casa. Põe as crianças para ficarem mais quietas aí. Dá um joguinho para elas e vamos pensar e vamos participar. Ou convide as suas crianças para sentar juntos e participar conosco desse culto. Eleva o seu pensamento a Deus, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, hoje convidamos a Tua presença para entrar em nossa casa, para entrar em nossa família, para entrar em nosso coração. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, as nossas impurezas. Senhor amado, entra em nosso coração nesta hora. Eu sei que o Senhor já está em nosso coração, mas faz algo novo. Faz algo novo nesta noite, faz algo novo na vida desta pessoa. Em nome de Jesus eu peço, ó Pai, que todas as trevas, toda a opressão seja agora destruída e a bênção do Senhor venha sobre a vida do teu filho e da tua filha. Entra nesta casa, nesta hora, é o meu pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você participe desse louvor conosco, como se você estivesse aqui, como se você estivesse na casa de Deus. Entregue o seu melhor a Deus nesse louvor, nessa adoração. Vamos dar o nosso melhor, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, com essa promessa, entregue a Deus a sua devoção, cante conosco, se alegre conosco e já já a gente volta para abençoar você. Vamos adorar a Deus juntos.
demais viver em santidade e intimidade contigo. Para sempre quero estar, tua glória contemplar por toda a eternidade. Tudo que eu quero é te adorar, tudo que eu quero é te adorar. Venho aos teus pés para entregar meu coração. Tudo que eu quero é te agradar, tudo que eu quero é te agradar. Para sempre cantarei o teu amor. Amor que me resgatou, que me limpou, que me dá vida eterna. Teu sangue abriu o caminho, nunca se fechará em liberdade. Anseio conhecer-te mais, viver em santidade e intimidade contigo. Para sempre quero estar, tua glória contemplar por toda a eternidade. Tudo que eu quero é te adorar, tudo que eu quero é te adorar. Venho aos teus pés para entregar meu coração. Tudo que eu quero é te agradar, tudo que eu quero é te agradar. Para sempre cantarei do teu amor. Amor que me resgatou, que me limpou, que me dá vida eterna. Teu sangue abriu o caminho, nunca se fechará em liberdade. Amor que me resgatou, que me limpou, que me dá vida eterna. Teu sangue abriu o caminho, nunca se fechará em liberdade. Somos livres, tudo que eu quero te adorar. Venho aos teus pés para entregar meu coração. Tudo que eu quero é te agradar, tudo que eu quero é te agradar. Para sempre cantarei do teu amor. Tudo que eu quero é te adorar, tudo que eu quero é te adorar. Venho aos teus pés para entregar meu coração. Tudo que eu quero é te agradar, tudo que eu quero é te agradar.
abriu um caminho, nunca se fechará. Tenho Gente, que bênção! Eu hoje quero contar uma história para você, de alguma coisa que a gente tem visto aqui na igreja, e que eu queria compartilhar com você. Você sabe que muitas vezes as pessoas conseguem entregar a Deus o seu louvor, entregar a Deus a sua devoção, entregar a Deus a sua adoração, e são ofertas. Mas também, muitas vezes, a gente consegue entregar a Deus uma oferta de tempo. E eu queria compartilhar com vocês alguma coisa que nós temos ensinado aqui na igreja, e nós temos visto a mão de Deus operar. É que alguns irmãos, eles vêm e ofertam o seu tempo para ajudar na casa de Deus. E o meu filho André, que cuida de toda a parte de vídeo aqui, ele é o principal difusor dessa ideia. Que ele mesmo testemunha que toda vez que ele vinha e se dedicava para aprimorar as coisas da igreja, para passar os cabos aqui, para treinar pessoas, para bolar novamente a iluminação ou coisa assim, e se dedicava até em pintar a igreja e bolar esse púlpito, em fazer projetos, sempre depois que ele entregava algum tempo na presença de Deus, na casa de Deus, sempre Deus o surpreendia com algum projeto de freelance, de algum outro projeto novo, de algum outro trabalho, de algum outro job, que ele pegava e não tinha ligação, mas parece que Deus sempre aceitava aquela oferta de amor, de tempo, de serviço na casa dele, abençoando de outras formas, abrindo novas portas. Isso aconteceu também com o irmão Helder, isso aconteceu também com o irmão Fernando, isso aconteceu também com o irmão Joilson, com vários irmãos, com o irmão Ricardo, que vem aqui na igreja e fala assim: pastor, que eu posso ajudar? E ajuda, e de repente vem, pá! Um novo projeto, uma nova bênção, que aquela oferta de alguma forma foi entregue ao Senhor. Eu quero falar para você que enquanto a igreja está assim em pandemia, a gente pulveriza a igreja todas as vezes, a gente tem um cuidado, agora estamos com as pessoas medindo a temperatura, e temos que fazer o pessoal do áudio e do vídeo, que bolam para nós essas planilhas, que nos ajuda. Tudo isso são serviços voluntários, que são uma oferta. A oferta tem a ver com o querer se doar. A oferta tem a ver com querer entregar alguma coisa que você pode. Às vezes é até varrer um chão, uma coisa simples. Às vezes é arrumar uma sala. Às vezes é preparar uma aula para criança. Às vezes é ensaiar. O que a gente faria sem os voluntários? E o voluntário na casa de Deus, ele ajuda a edificar a casa de Deus. É uma oferta. E eu fico feliz porque aqui na casa de Deus, não é uma coisa do pastor Marco, mas é uma coisa que a gente faz para Deus. E cada coisa que você entrega para Deus, como agora esse culto está sendo filmado pelo Henrique, pelo pessoal da mídia, vai ser editado, vai ter o pessoal da música, pessoal que vai pregar, são todos voluntários. E é uma oferta de amor. Saiba que Deus, antes de receber o dinheiro que você tem para entregar, que é uma demonstração de amor, Ele recebe o seu coração. E tenha um coração sempre amoroso com respeito à casa de Deus. Tem um salmo que diz assim: muito eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que isso possa estar no seu coração, que você ame esse lugar. Esse lugar é um lugar que acontece milagres todo domingo, toda quarta-feira. Esse é um lugar que tem gente que ora por você, que tem interesse verdadeiro em você. Esse lugar é um lugar abençoado. Quantas pessoas já foram curadas das salas de cura, e são todas pessoas voluntárias,
que vem aos sábados e logo, logo nós vamos voltar a atender novamente. Meu irmão, sempre tenha algo para entregar a Deus. Minha irmã, sempre tenha algo para entregar a Deus. Às vezes você não tem até o dinheiro que você queria, às vezes você está apertado, mas você pode ofertar de outra forma, e saiba que é uma oferta de amor. Sempre você pode ofertar. Ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Hoje eu quero que você entregue uma oferta ao Senhor, financeiramente, se você puder. Dê a sua semente. E sabe, quero te falar que agora, com o tempo da pandemia, muita gente parou de ofertar, ao invés de continuar a ofertar. Depois eu faço, depois eu vejo, e acaba se esquecendo. Não deixe com que a sua oferta seja uma esmola, porque Deus não precisa de esmola. A casa de Deus não precisa de esmola. Deus precisa de um coração que oferta, e que você sempre tenha esse coração com você. Pense, o que eu posso abençoar a casa de Deus? O que eu posso abençoar a obra de Deus? O que eu posso abençoar o pastor, os irmãos que trabalham lá? Será que eu posso abençoar com o meu trabalho? Semana passada nós fomos lá na chácara, construir um anexo lá para a gente guardar as coisas, e preparando para o encontro. Irmãos que saíram daqui de São Paulo, depois de trabalhar a semana toda, foram de manhã lá, e carregamos peso. Eu fiz buraco, assentei tijolo, fizemos concreto, a gente brincando com o outro. É para Deus que a gente faz. Lembra bem, quem faz, faz para Deus. Quem não faz, para Deus não faz. Que você sempre possa ter um coração voluntário. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, abençoa esse coração desse meu irmão, desta minha irmã. Abençoa, Senhor, esta casa, e abençoa que nunca falte alimento, que nunca falte recurso, que nunca falte a tua bênção. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, faz algo tremendo, e que mesmo nessa pandemia a gente possa ver o teu sustento e a tua mão, porque o nosso coração é ligado à tua casa. Que a gente possa ter alegria em ajudar a casa do Senhor, porque é uma terra fértil, é uma terra que abençoa, é uma terra que serve. Eu abençoo os teus filhos e essas ofertas e esses dízimos, no nome de Jesus, amém. Se você quiser, você faz agora mesmo a sua transferência pelo aplicativo da igreja, ou terminando essa reunião, você terminando o culto, você entra na conta da igreja, que você já deve ter cadastrado, e entregue ali o seu dízimo, a sua oferta, e Deus vai abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Todos fomos criados pelo mesmo Deus, mas ser sua criação não significa ser seu filho. Muitos passam todos os seus dias na escuridão, sem tocar nas mãos que os deram vida. Jesus veio até nós, nos amou, se entregou à morte e ressuscitou para que todos o encontrem e finalmente sejam adorados como filhos do único e verdadeiro Deus. Ter um encontro pessoal com Jesus é uma oportunidade única, aquela que, quando temos, devemos agarrar com todas as nossas forças. Para encontrar com o Rei, é preciso estar pronto, com o coração aberto e os ouvidos sensíveis. A Universidade da Vida é o que vai nos preparar para este grande momento. Aprenda a viver tocando nas mãos do seu Criador, descansando no colo de seu Pai e sendo transformado dia após dia pelo sangue de Jesus. Se permita ser encontrado por este amor. Se exponha ao seu Criador.
Gente, eu não sei se você já baixou o aplicativo da igreja. Está aqui, ó. E na Play Store ou na Apple Store, é de graça. E aqui a gente tem falado tudo o que acontece, e já já nós não vamos mais ter as listas de transmissão. Nós vamos mandar tudo por aqui. E aqui tem agora, além da Universidade da Vida, o encontro. Então, agora nós estamos chegando nesse final de mês, começo do mês de outubro, a época dos encontros. E nesse aplicativo, se você clicar aqui, aparecem as datas dos encontros. Eu vou abrir aqui para você, você vai cair no formulário, e aqui está o encontro. E aí vai pedir o seu nome e o seu WhatsApp. E aí vai falar qual a data do seu encontro. Então você fala com o seu líder, qual é o dia que ele vai dirigir o encontro. Nós temos aqui 7, 8 datas, e você também vai escolher a forma de pagamento. Pronto, já está feito. Se você preencher isso aqui, enviar, a gente já recebe aqui. Hoje nós temos que facilitar a nossa vida. E o mês que vem, desde o dia 3, nós vamos ter encontros todos os finais de semanas. Por quê? Porque nós não podemos juntar todo mundo ao mesmo tempo. Vai ser lá na Chácara Aliança, Chácara da Igreja, e vai ser um dia espetacular. A gente vai sair de manhã e volta no mesmo dia. Então você vai dormir na sua casa, mas você vai ter o café da manhã, você vai ter os coffee breaks, vai ter o almoço, o jantar, e vai ter um dia especial na presença de Deus que vai mudar, que vai marcar a sua vida. Eu incentivo você então a usar o aplicativo e fazer a sua inscrição para o encontro com Deus, porque o mês de outubro será um mês sobrenatural na sua vida. Não fique fora dessa, ok? Shalom, bom estar com você aqui nessa noite, nessa quarta-feira abençoada. Que palavra tremenda que nós recebemos agora, né, do nosso apóstolo. Que tremendo esse momento que nós temos vivido aqui na nossa igreja com a Universidade da Vida. Estamos chegando aí na semana do encontro e vai ser uma semana abençoada. Vai ser uma semana de muita vitória, vai ser uma semana de muita conquista para todos nós. Para você que está em casa e não me conhece, eu sou o pastor Rubens e hoje eu queria trazer a palavra do Senhor para você. Aí onde você está na sua casa, e vocês que estão aqui, eu gostaria que você fechasse seus olhos, que a gente vai orar para que essa palavra possa entrar no teu coração e te tocar como tocou no meu coração. E fazer diferença na sua vida como fez diferença para mim, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra, ó Deus, que nós vamos pregar agora. Desde já, ó Pai, que essa palavra possa tocar no coração dos teus filhos que estão nos acompanhando, ó Pai, da casa deles, que estão aí, ó Deus, querendo receber algo novo do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, possa tocar no coração deles de uma forma sobrenatural, Senhor, e que eles possam viver o novo do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. E nós vamos ler uma passagem aqui que talvez você já ouviu, você conhece bastante. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Êxodo 14, 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e consigo o seu povo. Versículo 7. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon.
E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Queria ler até aí com você, e essa palavra ela tem um tema muito interessante. O tema dessa palavra é beco sem saída. Aí você pode perguntar: mas pastor Rubens, por que esse tema beco sem saída? Porque quando você lê essa passagem, se você lê um pouquinho anteriormente ali, esse povo, eles passam por grandes desafios, passam por grandes dificuldades, e eles chegam num momento que é exatamente nesse lugar que nós lemos ali, né, no começo desse versículo, e eles falam o seguinte: esse povo está fugindo, saindo do Egito, e chegam num lugar de frente do Mar Vermelho. E aí, se você continuar a ler, a próxima passagem disso é a travessia do Mar Vermelho do povo de Israel. E esse povo chega ali e se vê de frente àquele mar gigantesco, sem ter para onde ir, sabendo que o exército de Faraó está vindo atrás deles, louco para pegá-los, para destruí-los, para matá-los. E eles estão ali parados, olhando aquilo e não sabendo o que vão fazer. Por isso que o tema dessa mensagem é beco sem saída. E esse texto, ele me dá algumas referências, me dá algumas informações, e algo que toca muito no meu coração. Porque às vezes nós estamos num beco sem saída. Às vezes nós estamos em algumas situações, alguns momentos da nossa vida, algumas dificuldades que nós temos passado, que você está falando assim: ei, para onde eu vou, Senhor? E você não tem para onde você ir, você está parado ali naquele lugar. E quando você estuda o que é beco no dicionário, ele diz rua estreita e que normalmente não tem saída. Quer dizer, é um lugar onde você entra e que quando você sai, você anda nela, você não tem para onde ir. Esses egípcios que estavam ali, eles estavam seguindo o povo de Israel, e o povo de Israel não tinha como voltar. Se voltasse, morria. Se fosse atravessar o mar, provavelmente morreriam também. E aí, tem 4 coisas que eu queria falar para você, que esse tema, essa passagem bíblica me ensina. Primeira coisa, beco sem saída é o lugar que às vezes Deus nos leva mediante uma ordem específica. Se você ler no comecinho do versículo, Deus fala para o povo, fala para Moisés: pega o povo e vai com ele para aquele lugar. Pega esse povo, Moisés, e leva eles para aquele lugar. E se você conhece um pouco dessa passagem, provavelmente você vai lembrar que existia um caminho mais rápido para ir, um caminho mais curto, mas Deus fala para Moisés: leva esse povo pelo caminho mais longo. Por quê? Porque eles vão ganhar mais maturidade, eles vão conhecer mais o lugar que eles estão andando, e eles chegam naquele momento. Às vezes Deus nos leva para um beco sem saída, mediante uma ordem específica. E quando Deus te dá uma ordem específica, meu querido, não duvide da ordem de Deus. Não coloque a ordem de Deus e de uma maneira duvidosa, pensando: por que é que Deus me colocou aqui? Se Deus te deu uma ordem para você fazer alguma coisa, faça. E você pode ter certeza que Ele vai te livrar. Entenda que quando Deus faz isso, Deus está ensinando aquele povo a depender dEle, e não depender da circunstância, das pessoas, do que vai acontecer, nada disso. Outra coisa, beco sem saída é o lugar que às vezes Deus nos leva para seus propósitos, para Deus cumprir um propósito na tua vida. Às vezes Ele vai te colocar num beco sem saída, sabe? Mas por que Deus faz isso? Deus é mau, não. Deus quer te ensinar a aprender num beco sem saída como depender somente dEle. Ele te leva ali para cumprir os propósitos dEle, para cumprir os desígnios dEle, para cumprir as promessas dEle na sua vida. E se você analisa essa história desde o começo do livro de Êxodo, Deus tinha um propósito com o povo de Israel. Deus tinha milagres para fazer, Deus tinha bênçãos para fazer na vida deles. Moisés, que era o guia deles, Moisés, que era o líder daquele povo, já era um milagre de Deus.
Já era alguém que tinha passado por várias coisas e estava ali porque tinha sido escolhido por Deus para um propósito. E Deus nos leva num beco sem saída às vezes, exatamente para isso, para cumprir os seus propósitos. Talvez você não cumpriu o propósito de Deus ainda, porque você ainda não entendeu que Deus às vezes te coloca em situações, te coloca em alguns problemas, algumas condições, algumas coisas, exatamente para você saber, esse é o propósito de Deus. E quando eu não sei qual é o propósito de Deus, eu não sei quem eu sou. Essa é uma grande verdade. Se eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, qual é o propósito de Deus para a minha história, qual é o propósito de Deus para o meu trabalho, às vezes Deus te dá um trabalho porque tem um propósito, às vezes Deus te dá coisas porque Ele tem um propósito para que aquilo aconteça. Segundo ponto que eu vejo aqui, beco sem saída é o lugar que Deus nos prova. Lá no versículo 4 até o versículo 9, Deus nos prova onde? Primeira coisa, no caminho da obediência. Olha só ali no comecinho do versículo, quando você lê ali do versículo 4, capítulo 14, ele fala exatamente isso. E sabereis, o finalzinho dele, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Deus nos prova no caminho da obediência, meu querido, sabe? Às vezes Deus te coloca num beco sem saída, exatamente para te provar no caminho da obediência, para que eu e você sejamos obedientes a Deus. E Ele nos prova no caminho da obediência, permitindo que nos sobrevenham circunstâncias difíceis. As circunstâncias difíceis nos moldam, nos melhoram, faz com que a gente fique mais forte, mais resistente, faz com que a gente fique mais preparado para a situação, no que nos sobrevenham circunstâncias difíceis, para que nós saibamos que Deus é Deus. Se eles não tivessem ido para aquele lugar, acredito eu, se o povo não tivesse chegado ali, talvez o povo não teria entendido qual é a grande vontade de Deus. E quando você estuda essa história, parar em frente ao Mar Vermelho é metade da história do livro de Êxodo, é metade da história desse povo de Israel. Eles têm mais uma outra metade de história ainda para contar, para crescerem, que você vai lendo na Bíblia. Então Deus permite às vezes que você esteja num beco sem saída, que é onde Ele vai te provar. Sabe, eu digo que nas maiores lutas que nós temos é onde nós somos mais provados. Nas maiores lutas que nós temos, onde Deus mais nos prova, pode ver que quando Deus nos prova em algumas situações, é onde nós mais crescemos como homens, como mulheres de Deus, que nós mais crescemos como cristãos, que nós mais crescemos e amadurecemos o nosso caráter. É exatamente nesse momento onde Deus nos prova no beco sem saída. Aquele povo estava ali e uma das coisas que estava sendo provado deles era: para onde nós vamos agora? Será que o que Deus falou para nós lá atrás era mentira? Por que Deus nos trouxe até aqui? Então o que acontece? Ele permite às vezes que sobrevenham circunstâncias difíceis. Nem sempre as coisas que acontecem com a gente que não são boas ou que não são da forma que a gente quer são ruins. Às vezes a gente acha que quando as coisas estão dando errado, é porque Deus não nos ama, é porque Deus não quer ficar com a gente, é porque Deus não quer cuidar de mim. Não, não. Às vezes Deus nos coloca, Deus nos prova, permitindo que venham circunstâncias difíceis, permitindo que a gente testando a nossa obediência para nós sabermos quem é Deus, porque Ele quer fazer com que nós aprendamos com isso, com que nós possamos crescer com isso. E às vezes Ele vai te colocar no beco sem saída. Eu não sei qual é o beco sem saída que você está passando hoje, meu querido, mas eu sei que quando eu estava preparando essa palavra, Deus me mostrava muito claramente que existem pessoas que estão assistindo esse culto agora, que estão ouvindo este culto agora, que estão nesse dilema. Sabe o que é um dilema? Dilema é assim: eu não sei para onde eu vou. Esse é o grande significado de dilema. Pensa naquele povo de Israel, eles estavam no dilema: se voltarmos, vamos morrer. Se atravessarmos, vamos morrer. Dilema quer dizer isso. Traduzindo para o português hoje, assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Era esse o dilema que esse povo estava ali. E às vezes você está nesse dilema hoje na tua vida. Você não sabe o que vai acontecer, você está numa situação que você não está entendendo o que está acontecendo, você está numa situação que você não vê mudança naquilo, você olha para aquele beco que é uma parede que está na tua frente e você fala: Senhor, eu não tenho para onde ir. Que bom se você ainda estiver perguntando para o Senhor: eu não sei para onde ir. Pior é se você não pergunta nada para o Senhor, e aí você não é obediente ao que Deus está te ensinando, e você exatamente não percebe que aquela situação difícil é para te moldar. É para te preparar para que você consiga encarar uma situação muito melhor e muito maior do que você
encararia mais na frente. Outro ponto que eu vejo aqui, beco sem saída é o lugar que às vezes falhamos com o Senhor. Lá no versículo 10, se você voltar um pouquinho, ele diz assim, do capítulo 14, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha que interessante que a gente vê aí. Nós falamos com o Senhor muitas vezes estando num beco sem saída, estando numa situação difícil, quando nós não testamos e não somos homens e mulheres de fé. Sabe por quê? Nós falamos com o Senhor porque a nossa fé, ela é duvidosa. O povo que recebeu um monte de milagre, se você ver essa história, esse povo foi um dos povos mais abençoados que nós tivemos na Bíblia, porque eles passaram por tantas coisas e Deus nunca os desamparou, Deus nunca os deixou na mão, Deus nunca fez com que eles não fossem abençoados em tudo que eles fizessem. E interessante porque às vezes nós falamos com o Senhor no meio de uma situação por nossa falta de fé, a gente começa a duvidar que Deus é Deus. Não dá para você duvidar que Deus é Deus, sabe? O povo começa a duvidar do que o líder deles, que era Moisés, porque é que Moisés tinha levado eles ali para eles morrerem. E se você vai lendo, eles vão falando exatamente isso. Por que você nos trouxe até aqui para morrer? Melhor seria a gente ter ficado lá atrás. Olha que interessante, eles viveram a glória, eles viveram os milagres, eles viveram as bênçãos, eles viveram tudo que todo mundo gostaria de viver de bênção do Senhor, e face a face com o Senhor, e eles nesse momento falharam com o Senhor naquela situação pela falta de fé. Lá no versículo 11 e no versículo 12, outra coisa também, às vezes nós falhamos com o Senhor quando estamos numa situação difícil, num beco sem saída, por nossas reclamações. É normal do ser humano, é uma coisa que nós temos, ao invés de clamar e agradecer, a gente coloca uma palavrinha antes do clamar, o reclamar. A gente vai reclamar. As nossas reclamações, elas desagradam a Deus. E o povo começou a fazer isso. E talvez você está passando por isso aí, está falando assim, por que é que eu vou para a igreja? Por que é que eu vim para esse ministério? Por que é que eu sou fiel se as coisas não acontecem? Meu querido, às vezes Deus está querendo mostrar para você que você tem que depender somente do Senhor. Por isso que você está nessa situação, porque você não tem a convicção, não tem a certeza de que esse momento que você está passando da sua vida é para que você seja aprovado e aprovado, não para que você seja aprovado e reprovado. E o povo faz exatamente isso. O povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, o povo começa a duvidar que eles estavam ali. Eu sempre falo que Deus tem algumas coisas comigo que é assim. Às vezes eu me vejo como se você estivesse num labirinto. Não sei se você já viu um labirinto, o desenho de um labirinto. E às vezes quando você está no labirinto, você está em lugares sem saída, você não sabe para onde você vai. O labirinto é uma incógnita para você, a gente não sabe para onde vai. E aí se a gente vai andando da forma errada, reclamando, não tendo fé, não acreditando, não pedindo a direção de Deus, a gente vai se perdendo. Eu digo que Deus comigo tem uma visão de drone, sabe? E quando Deus olha para mim nas circunstâncias, Ele nem permite que eu reclame. Ele nem permite que eu não tenha fé. Ele me dá uma visão de drone que é assim, Ele vai me movendo exatamente na direção certa, na porta certa. Está na hora de você começar a ter uma visão de drone vinda de Deus. Não uma visão de drone vinda de homens, não uma visão de drone vinda de circunstâncias, mas uma visão de drone vinda de Deus, porque Ele vai te guiar exatamente para o lugar certo. Ele vai te tirar do beco, Ele vai te tirar daquele labirinto e vai te mostrar qual é a saída. Êxodo significa saída, a tradução da palavra êxodo é saída. E o povo estava ali, Deus já tinha dado vários livramentos para eles, Deus colocava a nuvem do dia para guiar eles, então eles não estavam perdidos, o drone já existia lá. Olha que bênção isso, Deus já guiava eles, já falava para onde eles iam, Deus já determinava como ia acontecer as coisas, e eles reclamavam. Então Deus comigo tem essa visão, vai para cá, vai para lá, e até essa visão de desviar das coisas ruins, sabe? Se a gente começa a ter pequena fé e começa a reclamar, a gente perde exatamente essa visão. E aí a gente falha com o Senhor. No meio da prova, você não tem que falhar com o Senhor. Você tem que acreditar assim, Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Se isso vem,
o Senhor está me colocando nessa situação porque o Senhor quer me ensinar. Porque o Senhor quer me mostrar que eu preciso melhorar em alguma coisa, que eu preciso aprender a depender de você. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade que o intelecto, a expertise, tudo que a gente tem fala mais alto do que a dependência de Deus. Os homens estão ficando muito naturais, sabe? A gente está ficando muito natural, muito real. A gente está esquecendo do sobrenatural. A gente está esquecendo de viver pela fé. A gente está esquecendo de saber e pedir para Deus assim. Às vezes, fecha os teus olhos e fala assim, Senhor, onde o Senhor quer me levar? Sabe? Será que essa porta de emprego que está aparecendo para mim é a porta de emprego certa? Será que esse namorado, essa namorada que está vindo, que eu estou começando a ver, é a pessoa certa para a minha vida? Visão de drone do Senhor fala sobre isso. Não é uma visão natural, é uma visão sobrenatural. É algo que você vai olhar de cima e vai ver, o Senhor vai mexendo exatamente onde você vai ficar. Outro ponto que eu coloco aqui, o último ponto. Beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda. Só que Deus não nos ajuda na hora que nós queremos, porque o time de Deus, o tempo de Deus não é o meu tempo e o seu tempo. É diferente. Às vezes a gente quer que Deus faça assim, né? Deus, eu preciso agora disso. E Deus deve olhar e falar assim, não é hora de você receber isso. Não é hora de você estar ganhando, não é hora de você estar naquele emprego ganhando aquele salário, porque você não está pronto. Na primeira dificuldade que você tiver, no primeiro problema que você tiver, o que você vai fazer? Você vai murmurar, você vai perder a bênção, você vai começar a duvidar que foi eu que te dei aquilo. E Deus faz exatamente o contrário. Deus faz exatamente isso com o povo. Beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda no momento certo. O momento de Deus é certo para as nossas vidas. E quando Deus vai fazer alguma coisa para nós, Deus pensa sempre assim, isso que eu vou abençoar meu filho, vai ser uma bênção contínua ou vai ser uma bênção limitada? Deus não é Deus de bênção limitada, Deus é Deus de bênção contínua, então você vai crescendo. Eu digo que a vida de um cristão, a vida daquela pessoa que acredita em Deus, ela tem que ser um crescer. Ela não pode ser estagnado. E às vezes a estagnação é um beco que você entrou e não consegue sair. Né? Aí você fica naquela situação e não consegue sair dali, você não consegue enxergar. E quando eu preparava essa palavra, uma das coisas que eu vi é que tem pessoas que estão assim. Elas não entendem mais, elas não conseguem visualizar mais uma passagem disso. Pensa naquele povo. Eles estavam parados ali, na frente deles o mar. Eles tinham que passar por aquele mar. Eles estavam preocupados porque estava vindo ali. Mas Deus é tão precioso que quando você lê, Deus já avisa para Moisés o que ele vai fazer. Ele já faz aquilo porque ele fala, olhem bem para aqueles egípcios, porque esses egípcios que você vê hoje, você vê agora, que você está vindo com medo para cima de você, você não vai ver mais eles. Eles não vão mais ser vistos por você, porque ele se levantou contra um filho de Deus. Toda vez que uma situação ou alguém se levanta contra um filho de Deus ungido, que sabe quem é Deus, e sabe que às vezes quando ele está passando por uma situação, é onde Deus nos ajuda no momento certo, ela se levanta para cair, porque eu tenho essa convicção no meu coração, eu sei que o que eu estou passando ali é algo que é momentâneo, às vezes estar num beco sem saída numa situação é momentâneo, não é para sempre. E às vezes a gente faz um estardalhaço com uma situação que nós estamos passando, que ela não vai continuar, ela não vai ser para a vida inteira, é algo que está nos moldando para algo maior, mas Deus faz as coisas no momento certo. Então não olhe para o beco que você está passando, que você está sem saída, a situação que você está passando, como algo que é para sempre, como algo que nunca vai mudar. Não, não, não. Muda a tua forma de pensar, não seja como aquele povo que começou a reclamar, que começou a murmurar com Moisés, que começou a falar, por que nós viemos para cá? Não, fala, Deus, eu estou aqui porque eu sei que no momento certo, e Deus sempre faz isso, o Senhor vai abrir uma porta, no momento certo o Senhor vai me dar aquela bênção, no momento certo o Senhor vai me levantar, no momento certo mesmo quando eu fui humilhado, porque você pode ter sido humilhado e ter ficado ali, ter se fechado com aquelas coisas, não ter acontecido aquilo que você imaginava que ia acontecer, e você acha que às vezes a culpa é das pessoas, não. Às vezes Deus está querendo te ensinar no momento certo dele, como as coisas vão acontecer. Deus vai te tirar daquele beco, Deus vai te abrir uma porta ali, e se você conhece a história, o que acontece ali? Moisés vai,
o mar vermelho se abre, porque Deus dá a Moisés essa autoridade para fazer isso. O povo inteiro de Israel passa, e quando o povo passa, exatamente como se você estivesse num beco sem ver nada, Deus abre uma porta, aquele povo passa. E todo o exército de Faraó que vinha atrás, para exatamente destruir e matar aquele povo, eles não conseguem passar, pelo contrário, todos morrem. E ninguém do povo de Israel fica ali, porque a Bíblia diz isso, lá atrás ele fala, nenhuma unha ficará no Egito, nenhum de vocês nada ficará, nenhum de vocês, nenhuma das pessoas, ninguém ficará ali, porque é o momento certo de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus toma o controle da situação. Quando você estiver num beco sem saída, faz o seguinte, pega o controle da sua vida e fala para Deus, Deus, está na sua mão o controle da minha vida. Está aqui, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai abrir a porta, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor vai mudar essa situação. Isso fala de acreditar no projeto e no plano de Deus para a sua vida, porque eu não acredito, meu querido, que Deus tenha te escolhido para você ficar no beco sem saída. Eu acredito que Deus tenha escolhido você e tenha escolhido a mim, para que nós possamos passar pelos becos, aprender com eles, e se algum dia eu voltar para aquele beco, vai ser muito rápido, porque eu já vou ter a estratégia dada por Deus para passar por aquilo, e eu vou aprender naquela situação que Deus quer fazer para a minha vida. Amém? Eu coloco aqui 3 coisas importantes, para a gente terminar, eu vou querer orar por você, que diz o seguinte, beco sem saída é o lugar que às vezes passamos, e às vezes nós passamos para aprender 3 coisas que eu quero te falar. Primeira coisa que eu quero te dizer, não tenha medo. Eu digo que a palavra medo é maneira errada de orar. Se nós não oramos e não colocamos diante de Deus as nossas situações, e às vezes eu estou num beco sem saída e eu acho que ninguém vai me ajudar, eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo ver a mão de Deus agindo. Meu querido, ore a Deus. Busque ajuda, peça orientação, entrega o controle na mão de Deus e fala, Senhor, me tira daqui. E Deus, no momento certo, como eu falei aqui, Ele vai te tirar daquele lugar, vai te tirar daquele beco, vai te tirar daquela situação, vai te tirar daquela mentira que você está vivendo, vai te tirar de toda aquela coisa e vai te mostrar a saída para você, como mostrou para aquele povo lá, como mostrou para Moisés como líder daquele povo. E Moisés fez com que aquele povo passasse 1 a 1, no meio do Mar Vermelho, algo sobrenatural, entendeu? Que a gente, aos nossos olhos humanos, a gente não consegue entender, mas isso aconteceu. Outra coisa, clame a Deus. Se você clamar, clama-ei, eu te ouvirei. A palavra de Deus diz isso, quando nós clamamos, Deus ouve. E o clamor é mais que uma oração. Clamar é você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, me tira dessa situação. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido nesse ano de 2020. Nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas estão se vendo num beco sem saída. Não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Mas isso só é para pessoas que não conhecem a Deus. Nós que conhecemos a Deus, sabemos onde vamos, sabemos de quem dependemos, sabemos em quem devemos confiar. Então eu tenho que clamar a Deus. E o último ponto, está lá no versículo 15, a gente leu até o 14, mas o 15 diz assim, disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Ele fala exatamente o seguinte, siga em frente, enquanto você está marchando, o mar está se abrindo, enquanto você está marchando e clamando, as coisas estão mudando, enquanto nós estamos marchando, e o povo, é até uma comparação difícil de você fazer, se Moisés falou para o povo, vamos marchar, mas marchar para onde? Se só tem mar na nossa frente, hoje eu quero dizer para você assim, olha para essa parede, para esse beco que você está sem saída e começa a marchar e declarar, Senhor, essa situação vai ser revertida. Em nome de Jesus, essa situação vai passar. Quando nós marchamos, e ele fala aqui no versículo 15, diga aos filhos de Israel que marchem, porque se você marchar e não parar, as coisas vão acontecer, a bênção vai vir, o milagre vai ser, essa situação vai ser resolvida, você vai ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus não quer que nenhum dos filhos dele fiquem num beco sem saída, se sintam presos, se sintam amarrados. Não, hoje ele quer trazer libertação, e por isso eu queria orar por você, aí onde você está agora na tua casa, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se você está sentado, eu queria que você se levantasse.
Queria que você saísse de uma situação de conforto, que você começasse a clamar a Deus. Nós vamos orar agora, e eu queria que você sentisse exatamente isso que o povo sentiu quando Moisés falou, comece a marchar. Lembra que eu falei lá atrás, a obediência traz a bênção. Então que você comece a marchar, a clamar, a declarar que essa situação que você está passando hoje vai ser mudada, vai ser revertida, vai ser transformada em nome de Jesus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa estar chegando, ó Pai, no coração dos teus filhos, que precisam tanto ouvir a tua palavra hoje. Pai, nessa noite toca no coração dos teus filhos, ó Deus, tira toda a cegueira, ó Pai, tira toda a cegueira espiritual, ó Pai, que tem travado, que tem, ó Pai, prendido, ó Deus, que tem feito com que teus filhos não vejam, ó Pai, o mar se abrir, não vejam a situação mudar, não vejam as circunstâncias serem alteradas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu clamo agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra, ó Deus, abra o mar, dê uma visão, ó Pai, transformada para eles, que eles possam, ó Deus, aprender que essa situação é momentânea e que o Senhor virá com o teu poder. Venha agora, Senhor, em nome de Jesus, abrir, ó Deus, abrir o mar, ó Deus. Coloca no coração dos teus filhos essa convicção nesta noite, Orecambalabás. Coloca essa convicção no coração deles, ó Pai, que eles possam depender somente de Ti, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, e que nenhum beco, ó Pai, que nada, ó Pai, nenhuma porta fechada, ó Pai, venha ser roubar, ó Deus, venha tirar, ó Pai, as promessas e tudo aquilo que o Senhor tem declarado para a vida dos teus filhos, que eles possam ver o teu agir e que possam ser, ó Pai, totalmente guiados pelo Senhor. Guiados pelo Senhor, guiados pelo Teu Espírito, guiados pela Tua presença, ó Deus, guiados pela Tua unção. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus, quebra todas as cadeias, tudo que está amarrando, tudo que está prendendo os Teus filhos, sejam libertos nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, sejam libertos nessa noite de todas as amarras e que o Senhor possa agir sobrenaturalmente, como o Senhor agiu com aquele povo de Israel, como o Senhor agiu ali, ó Deus, destruindo todos os inimigos, ó Pai. Oh, pois o Senhor é Deus, pois o Senhor é Deus, pois o Senhor é Deus em todas as circunstâncias, ó Pai. Guia, ó Pai, os teus filhos para que eles vivam o sobrenatural, ó Pai. Eu declaro isso nesta noite, ó Pai, o sobrenatural do Senhor venha sobre eles, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Meu querido, eu creio que essa palavra foi uma palavra que te abençoou muito, e eu sei que essa palavra ela tinha um caminho certo, ela vai tocar no coração de pessoas, e algumas pessoas estavam pedindo para Deus uma resposta exatamente sobre isso que eu preguei aqui nessa noite. E eu creio que nós vamos ouvir muitos testemunhos de milagres, de transformação de vidas, de mudança de atitude. E essas pessoas vão testemunhar através da internet, elas vão mandar mensagens, elas vão falar com as pessoas do que vai acontecer, na transição que vai acontecer na mente e na vida delas, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te agradecer, que essa noite possa ser uma noite diferente na tua vida. Sabe, quando você for deitar aí, deita de uma forma diferente, porque você vai acordar amanhã de uma forma diferente. Você vai acordar amanhã com uma visão ampliada, sabe? Que o Senhor possa dar para você uma visão 360 graus. E você vai conseguir enxergar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Amém? Eu queria orar por você para te abençoar nesta noite. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, ó Pai. Que eles possam, ó Pai, ter uma noite abençoada, que cada casa, ó Pai, que essa palavra chegou, ó Pai, possa haver a transformação do Senhor. Ó Pai, eu vejo portas sendo abertas, eu vejo, ó Pai, situações sendo mudadas, pois eu sei que o Senhor agirá na vida dos teus filhos. Abençoa, traz a tua paz em cada casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, meu querido, fiquem na bênção do Senhor, um beijo grande, até mais, tchau, tchau.